PSD, PSD, JSD, 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 TSD, TSD, TSD. Agora sem iniciais. Autarcas, 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 autarcas. Viva o PSD! Sr. Secretário-Geral, devia ser uma ponchinha, não era isto. Sr. Dr. Miguel Albuquerque, ilustre Presidente do PSD Madeira, Senhora Secretária-Geral do PSD Açores, caros dirigentes do PSD, caros companheiros e, em especial, caros autarcas, caras JSD, caros TSD. Quero agradecer ao companheiro Miguel Albuquerque o convite que me fez, dizendo que era por ser presidente honorário. Caro Albuquerque, eu estou aqui como militante de base, autonomista e social-democrata. Eu vejo toda a gente com cara de medo, porque os meus discursos costumam ser longos. E hoje vou procurar fazer uma reflexão sobre 4 pontos: a autonomia, a Madeira que fizemos, objetivos para o futuro da Madeira e o nosso partido. Comecemos pela autonomia. É inegável que esta autonomia trouxe desenvolvimento. E se trouxe desenvolvimento, ela é a nossa sobrevivência. Portanto, caros companheiros, o que temos aqui pela frente não são simples eleições. É o debate sobre a nossa sobrevivência. Esta autonomia custou muito a fazer. Custou mesmo muito. E ainda falta muito. Custou muito e falta muito. Esta autonomia foi um trabalho de todos, do povo madeirense. O povo madeirense foi-nos dando sempre, em democracia, as maiorias que precisávamos para levar por diante esta autonomia. E a pergunta que hoje daqui faço ao povo que fez esta autonomia, é se o seu próprio trabalho, o trabalho de nós todos, o povo vai entregá-lo aos inimigos dessa mesma autonomia. E é isto que está aqui em jogo. Vamos destruir o nosso próprio trabalho. As lutas que foram precisas para construir durante 40 anos esta autonomia, vamos entregá-los aos inimigos da autonomia e vamos voltar para o colonialismo. É esta a resposta que o povo madeirense agora tem que dar. O nosso adversário é um indivíduo que foi número 2 de José Sócrates e que se chama António Costa. Não é estadista,
e já vos vou demonstrar porque é que ele não é estadista, ele é apenas um homem do aparelho, um partidocrata que, aliás, até deu para subverter um resultado de eleições e ele chegar a primeiro-ministro com alianças em pessoas que tentaram derrubar e evitar a democracia em Portugal só para poder sobreviver no partido dele. E reparem como tudo isto é uma mentira. A geringonça é apresentada como tendo sido uma forma de estabilidade social. É mentira. Nós, neste momento, vivemos em instabilidade social. Temos, neste momento, greves, paralisações, o povo a ser prejudicado, mais até que no tempo do genocídio social, que também é preciso reconhecer que houve, do tempo do malfadado Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Nós temos, reparem bem, nós estávamos sob tutela estrangeira, graças à falência que os socialistas levaram ao país, e parece também querem levar a nossa terra, e já vamos falar do que chamam a dívida da Madeira, que não é dívida da Madeira, é dívida deles, mas já se vai demonstrar isso, já se vai demonstrar isso. Mas reparem a instabilidade social que temos hoje em Portugal. Já viram, o povo já viu o que é uma pessoa doente, uma pessoa de idade, chega ao hospital, olha, estamos em greve, venha daqui a 4 meses. Se calhar já faleceu, infelizmente, daí a 4 meses. Já viram o que é uma pessoa precisar de ser operada? Avança um ano, porque estão em greve. Isto é um problema de incompetência e de instabilidade social. Porque a saúde de cada pessoa, de cada um dos cidadãos portugueses, é uma questão de segurança nacional. E com a segurança nacional não se brincam. E é em nome da geringonça que as pessoas morrem por causa das greves nos hospitais. Já viram? Há dias, dizia-me um trabalhador em Lisboa, esta história das greves nos transportes. Um dia é o metro, outro dia é o autocarro, outro dia é o elétrico, depois é os aviões, depois é os não sei quantos aéreos. Bem, há sempre alguém em greve nos transportes. Dizia-me um trabalhador, doutor, o meu salário diário vai ao ar nestes muitos dias de greve, porque eu, para não ser despedido e como não tenho transporte, o que eu ganho num dia é para pagar o táxi para me levar ao sítio onde eu trabalho. Isto é democracia? Isto é a geringonça? Não é democracia, isto é a geringonça. E há tal instabilidade social que este senhor Costa trouxe ao país. Depois, a justiça. Nós já sabíamos que está politizada, também não é novidade para ninguém. Já sabemos que o modelo constitucional da justiça em Portugal faz parte do acordo constitucional errado que se fez em 1976, em que se copiou um modelo soviético ou sovietizado dos países ocupados pela então União Soviética, um modelo de justiça aqui para Portugal. Vejam, a justiça em greve. Este país tem uns dias que não pode ser justo, não pode ter justiça, porque está em greve e querem que venham investir em Portugal. Isto é a tal estabilidade social do Sr. António Costa. Mas querem ver também, não é apenas um problema de instabilidade, é um problema de incompetência. Os incêndios. Pronto, também nós tivemos aqui. Agora, o que é grave é que se tenha tido incêndios de uma determinada gravidade e tempos depois não tenha sido feito nada
para corrigir os lapsos verificados nos primeiros incêndios, e nos segundos incêndios morreu gente porque não souberam corrigir os lapsos de muitos meses antes. Depois, querem ver mais a incompetência do Sr. Costa? Assaltos a quartéis. Não me lembro. Assaltos a quartéis. As armas são roubadas, depois as armas são reaparecidas. Bem, isto é uma coisa absolutamente incrível. No tempo da ditadura, a gente sabia que elementos da oposição, normalmente a Luar, atacava e fazia. Aqui não se percebe quem foi. Porque isto é como nos leilões, vai sempre a subir. Quem foi o culpado? Quem é que sabia? Quem não sabia? Mas depois o artigo é retirado do leilão. Não se sabe, continua-se a não saber quem foi. Depois, a TAP. A TAP foi uma das mais prestigiadas companhias do mundo. Hoje, a TAP é apresentada como a companhia que em todo o mundo mais atrasos pratica. Vejam ao que chegou uma companhia cuja qualidade era o orgulho nacional. E chegou a este ponto desde que o Sr. Costa lhe tocou. Porque o Sr. Costa, com pena dos investidores privados, para já não devia ter sido privatizada, mas com pena dos investidores privados, o Sr. Costa foi lá e pôs nada mais, nada menos que dos dinheiros públicos 50% do capital da empresa. Talvez o Dr. Costa tivesse ido a Fátima e tivesse inspiração para esta obra de caridade, para com os investidores privados, principalmente, uma coisa que eu nunca percebi, porque é que desde o tempo do Gonçalves Zarco, a TAP é administrada por brasileiros? Nunca percebi. Eu não tenho. Nunca percebi. Isto. Eu não sou xenófobo, antes pelo contrário. Admiro toda a beleza estrangeira, sem segundo sentido. Não sou xenófobo, mas não percebo isto. Por coincidência, veio um administrador, mas não, parece que há aqui um compromisso secreto do Estado português para a TAP, está sempre assim. Agora, o que é grave é que o Sr. Costa tenha posto o dinheiro dos portugueses na TAP, mas nem tivesse o cuidado, sendo o Estado, passando o Estado a ser um acionista de fundo da TAP, não fosse, em troca, garantido o serviço público. Isto aqui é gravíssimo. Isto aqui é incompetência. Então pega-se no dinheiro dos portugueses, compra-se, depois de vendida, compra-se outra vez metade da TAP e o serviço público dos cidadãos portugueses não está garantido, como dizem os próprios administradores da TAP. Meus senhores, esta é a incompetência do governo da Geringonça. Depois, nós temos aqui um fenómeno, aqui sim, muito cuidado. Há aqui inimigos da classe média. Toda a política, a carga fiscal é deitada sobre a classe média e é aliviada. Normalmente, 2 euros aqui, 5 euros acolá, 10 euros acolá, vai dando para uma cervejinha. O alívio da carga fiscal em Portugal pode ser medido em garrafas de cerveja. É o que se faz aqui em Portugal. Mas vai-se carregando na carga fiscal, mas é na classe média. E isto obedece a uma ideologia da pseudo-esquerda. Já vamos falar porque é que é pseudo. Obedece
uma questão da pseudo-esquerda. Toda a gente sabe que a classe média, quando é forte, ela é o pensamento crítico da democracia. É ela que, pela forma como pensa, como critica, como intervém, é ela que solidifica a democracia. Ora, tanto na esquerda marxista como no capitalismo selvagem, é preciso não ter uma classe forte, uma classe média forte. Porquê? Porque não existindo uma classe média forte, é mais fácil aos poderes que detêm o jogo económico, que detêm a comunicação social, que detêm os poderes, de facto, sobre uma sociedade, manobrar. E se repararem, toda esta política do governo da geringonça é contra a classe média. E vejam, porquê é que não se resolve os professores a nível nacional como se soube resolver aqui na Madeira? Porquê é que não se resolve o problema de acabar com a precariedade do funcionalismo público como se soube resolver aqui na Madeira? Porque é este mau tratamento do governo socialista de Costa, ou melhor, do governo social-comunista de Costa, contra bombeiros e, sobretudo, forças de segurança. Meus senhores, há aqui um plano claro para destruir a classe média portuguesa. E, finalmente, o senhor António Costa não é um estadista, porque um estadista não instrumentaliza a Madeira para fazer da Madeira um troféu para a sua vitrina do Partido Socialista. E vejam, e pergunto outra vez à população. Temos estas questões todas da autonomia. O povo viu já a oposição dizer qual é o seu projeto para o futuro da autonomia. Há um silêncio gritante nisto. Não dizem, não dizem. Vai um cabaz de compras para aqui com uma garrafinha de vinho e tal, mas isso da autonomia, nem falar, eles nem querem falar nisso. E, aliás, que mediocridade. Há dias eu pensei, bem, vai haver uns Estados Gerais aí de um partido, bem, vai ser, vamos lá ver, deve aparecer lá umas cabeças pensantes que nos vão iluminar, dizer coisas novas. Bem, mas depois começo a olhar para aquilo e vejo que mais de 2/3 dos intervenientes são, eu não digo mais para depois os jornais não dizerem que eu me enganei. Mas mais de 2/3 e uns cavalheiros de fora, que não sei, alguns deles se calhar vieram cá pela primeira vez, e que chegaram ali e peroraram sobre a nossa terra. Peroraram. Isto é um escândalo, isto é uma mediocridade. Está aqui alguém, olha, para aqui não vejo ninguém chamado para nos ensinar como é que devemos governar a nossa terra. A pergunta... A pergunta que eu faço ao povo hoje é esta. Muito bem, nós não podemos estar todos de acordo com tudo, todos nós temos razões de queixa disto e daquilo, se não tivéssemos também que estávamos a dormir. Meus senhores, mas nisto que é o essencial para nós, vamos nos entregar de mão de gente que nem tem cabeças para pensar a Madeira e muito menos a governar, e que voltamos ao Salazar e mandamos ver gente de Lisboa para dizer o que nós devemos fazer.
E, portanto, para não se perder mais tempo com esta história da autonomia, que nunca perdemos tempo, mas senão eu estou aqui até de manhã, ainda por cima, aqui o Abreu não pôs esponja, pois foi água de maneira. Se somos autonomistas, se não somos, pronto. Mas eu acredito que a maior parte do povo madeirense é autonomista. E provou sempre. Até porque a autonomia não foi apenas obra do PSD, foi todo o povo madeirense. E, portanto, esse povo madeirense, se é autonomista, não há seres humanos perfeitos, todos nós temos os nossos defeitos e os nossos valores, mas, meus caros, há uma coisa que não há dúvidas. Fomos nós, a Força Armada, que defendeu a autonomia. Se eu sou autonomista, vote no PSD. E não vote só por ser autonomista. Eu voto no PSD porque quero mais autonomia. A segunda reflexão é sobre a madeira que fizemos. Tal como a autonomia, isto é uma obra de todos. Uma andorinha não faz a primavera. Isto é uma obra de todos, do povo madeirense, com o PSD usando linguagem política científica, sendo a vanguarda revolucionária da Revolução Tranquila. Foi uma obra de todos nós, mas ninguém é cego. Nós vimos quem se opôs e quem se opõe ao trabalho que foi feito. É preciso não ter memória curta. Lembrem-se do que ia sendo feito e de quem se opunha àquilo que era feito. Lembrem-se da colagem que a Madeira Velha fez a Lisboa. Porquê? Porque antes da autonomia, o que susteve a Madeira Velha foi o apoio de Lisboa. E Lisboa fez a Madeira Velha pagar esse apoio, pondo a Madeira Velha contra nós. Portanto, diz que ninguém seja cego. Quem foi que se opôs? No meio disto, infelizmente, houve gente que partilhou tanta coisa connosco e depois disso não tinha nada a ver com isso. Infelizmente, houve disso também. Mas viu-se quem foi que foi contra todo o trabalho que todos nós fizemos. E insisto na pergunta: somos suicídias? Vamos fazer o suicídio da Madeira se entregar à mediocridade comprovada? É que não estou dizendo que é mediocridade, estou dizendo que é comprovada. Todos nós comprovamos. Entregar-se ao conservadorismo. Porque esta coisa de dizer... Bem, esta palavra esquerda deve ser entendida num sentido folclórico. Folclórico. O bailinho mesmo mal dançado é sempre o bailinho. A esquerda, que se diz esquerda, temos aqui a esquerda fascista, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, porque são comunistas, são totalitários, são fascistas. É bom que não sei se a comunicação social me está a censurar neste momento, coitadinhos, os fascistas. Depois temos uma esquerda que se diz esquerda socialista, mas que é conservadora. Porquê? Queria-nos sempre amarrados a Lisboa, não quer autonomia, não quer que isto dê grandes avanços. Oh, minhas senhoras e meus senhores, isto é conservadorismo, não querer que as coisas sejam mudadas. Isto é que são... A esquerda, no sentido científico da palavra, somos nós, Partido Social Democrata. Não é que a gente... Espera aí, cuidado. Nada de confusões com aquela gente. Mas a verdadeira esquerda somos nós.
Porque nós é que transformamos, nós mudamos e nós pegamos numa população que era a mais atrasada de Portugal e trouxemos ao nível europeu. A esquerda somos nós. Vamos à terceira reflexão, os objetivos. Eu tenho aqui 7 objetivos, no meu entender, para a Madeira. O primeiro objetivo é mais autonomia. Temos que ter mais autonomia. A luta pela autonomia não pode parar. Para isso, há aqui um primeiro caminho, que é o da revisão constitucional, mas que só é possível se conseguir pôr fim à geringonça e se conseguir uma maioria constitucional que possa fazer a revisão constitucional. Isto até explica um pouco a razão. Há pedaço eu dizia-vos que nem o capitalismo selvagem, nem o marxismo estão interessados numa classe média forte. E, portanto, esses, tanto da convencionalmente chamada direita como da convencionalmente chamada esquerda, não lhes interessa uma mudança constitucional. E até muita coisa que se passou recentemente no PSD Nacional, e isso não vem para aqui, tem a ver com isso. Mas é bom que os senhores lá em Lisboa saibam que o PSD Madeira nunca serviu de instrumento nem para os lobbies económicos brincarem com o partido, nem para apoiar gente que defende o centralismo e que é contra a regionalização, mesmo no continente, porque não querem perder as suas áreas de influência. Nós temos que acabar com isto do Estado unitário. O Estado não é unitário. Tem servido para o Tribunal Constitucional abusar arbitrariamente dos nossos direitos. Nós temos que acabar com a fiscalização preventiva, que na maior parte dos países democráticos não existe. Nós temos que mudar a Constituição no sentido da Constituição dizer quais são as competências do Estado e o resto é connosco. Não é como agora, isto está invertido. Dizem as competências da região são estas e depois o Estado faz a seguir tudo o que quer e com a complicidade do Tribunal Constitucional até subverte as nossas poucas próprias competências. Temos que ter um novo sistema político, temos que ir para o voto unitário, temos que voto individual, para o ciclo uninominal, ao lado de um círculo nacional, obviamente, senão também Portugal seria um conjunto de capelinhas. Não pode ser também, tem que haver um círculo nacional. Tem que haver o direito ao referendo. Os senhores já viram que neste país passa-se essa coisa estranha. Se eu ou a Laranjinha quisermos ser deputados, não podemos. Não podemos sem um partido nos propor. Eu, cidadão livre, ela, cidadã livre, não pode ser deputada, mesmo que tenha apoios cá fora. Pode. Só os partidos é que podem propor pessoas. Isto não é democracia, é uma partidocracia. Já viram um país em que nenhuma norma constitucional pode ser referendada. O povo não se pode pronunciar sobre aquilo que quer para o seu país. Só as cúpulas dos partidos políticos é que se podem pronunciar sobre isto. Isto é partidocracia, isto não é democracia. E é contra isto que temos que remar. Porque essa ideia da estabilidade, etc., os partidos já demonstraram em Portugal que não são, assim, grandes focos de estabilidade. Portanto, não me venham falar da estabilidade que a partidocracia dá ao país. Não dá, é uma mentira que é vendida no interesse dos mesmos partidos. Mas, ainda sobre este ponto de mais autonomia, há uma coisa que eu peço
ao futuro governo da Madeira, que eu sei que vai ser nosso e do Dr. Miguel Albuquerque. Há uma coisa que eu peço. Há uma coisa que eu peço. É que, se nós continuarmos a insistir na luta pela autonomia e eles continuarem a nos cortar as pernas, nós, legalmente, com base na Constituição, devemos internacionalizar o problema e recorrer aos competentes órgãos internacionais. O segundo objetivo é obrigar o Estado, nem que seja nos tribunais, se funcionarem melhor, nos tribunais, o cumprimento das obrigações constitucionais do Estado. E está lá na Constituição. O Estado tem a obrigação nos transportes, o Estado tem nos transportes fora do território insular, tem obrigação na educação, tem obrigação na saúde e tem obrigação na habitação. Está clarinho na Constituição. E, portanto, são encargos do Estado. Não me venham dizer, isso põe em causa a autonomia. Não põe. A segurança social e um bolo comum é uma responsabilidade do Estado. E, no entanto, uma vez feita a repartição de verbas, a região autónoma é absolutamente autónoma no campo da segurança social e toma as decisões que muito bem entender. Agora, o que não pode é estes sectores estarem constantemente, já o investimento feito, que eles deviam ter pago, não pagaram. E agora, mesmo as despesas correntes, continua o Estado a dizer que não tem nada a ver com isto. Portanto, segundo ponto, cumprimento das obrigações constitucionais pelo Estado. O terceiro ponto, eu sei que é polémico, mas é o reconhecimento pelo Estado da dívida histórica. Os senhores, não há dívida da Madeira. E eu explico. Em 1976, início da autonomia constitucional, éramos a região mais atrasada do país. Porquê? Porque tivemos o bom senso, a certa altura, de encarregar o Centro de Estudos de História do Atlântico, que, com uma equipa de professores de História e de técnicos de Economia e de Finanças, fizeram um levantamento de tudo o que se passou em domínios económicos ou financeiros na história da Madeira, desde a descoberta para cá. E o que se chega à conclusão é que mais de 2/3 do valor criado pelo suor do povo madeirense durante séculos foi absorvido pelo Estado Central. De tal modo, quando se chega a 1976, nós somos a região mais atrasada. Somos mais atrasada porque não tivemos, ao longo dos séculos, o tratamento que devíamos ter. Aqui ponha-se um desafio. Ninguém vota na democracia e na autonomia só pelo nome. Vota-se na democracia e na autonomia se perceber que a democracia e a autonomia constituíram algo de positivo para a vida de cada cidadão. E era, portanto, preciso, até em consciência, dar resposta à situação em que a Madeira se encontrava. Havia liquidez, havia dinheiro nos bancos, havia fundos europeus. Nós tínhamos que, para aproveitar os fundos europeus, sem os quais não se tinha feito o desenvolvimento da Madeira, que a oposição não queria que fosse feita, fui sempre votando contra, porque se nós estivéssemos atrasados, mas hipóteses eleitorais eles tinham, também é fácil de perceber. E era preciso aproveitar os fundos europeus. E porquê? Porque os fundos europeus são dinheiro de graça. Era um crime, no momento em que a Madeira estava tão atrasada, não aproveitar fundos europeus porque o orçamento regional não tinha dinheiro. Era um crime. E então foi-se fazendo a dívida pública, havia liquidez na banca, foi-se à banca buscar dinheiro e fez-se o que se fez. Por outro lado, o Estado não põe um tostão, nem sequer no aeroporto. A gente só saldou a dívida do aeroporto com esta concessão agora
aos privados. Nem sequer no aeroporto puseram onde está. Mas nós tínhamos que ir para a frente. E por isso foi-se andando. Agora, quando vêm dizer há uma dívida da Madeira, a minha resposta é sempre esta. Querem fazer contas? É de 600 anos para cá. Não, é muito simples. Muito simples. E neste momento, eu não estou inventando a pólvora, porque o Estado espanhol, quando se tratou das autonomias, o Estado espanhol reconheceu, a várias das suas comunidades autónomas, reconheceu a dívida histórica e pagou-a. Fez encontro de contas. Em Portugal, são coisas do Alberto João. Não, não são coisas do Alberto João. São coisas da bandalhoqueira que durante 600 anos fizeram à Madeira e são coisas dos madeirenses não se deixarem comer por tontos. Não há, portanto, dívida histórica. Não há, portanto, dívida da Madeira. Há uma dívida histórica do Estado português ao povo madeirense. E que está na altura de fazer um encontro de contas e acabar com esta história de dívidas. E é isto que eu peço, Sr. Presidente do Governo, que passe a fazer parte do carnê das negociações com Lisboa. E a minha pergunta é esta. Sendo isto tão evidente, o que é que a oposição tem a dizer sobre a dívida histórica? Acha que o povo madeirense deve pagar depois de ter sido roubado durante 600 anos? Ou acha que se tem que fazer um acordo sobre esta questão? Esta é a pergunta que faço à oposição. Quarto ponto, posicionamento na União Europeia, quarto objetivo, posicionamento na União Europeia, de acordo com a ultraperificidade que fizemos nós, PSD, reconhecer nos tratados europeus. Continuamos a ver legitimidade no nosso anseio de transformar a Madeira numa Singapura do Atlântico. É legítimo da nossa parte pretender isto. Nós queremos uma zona franca com os mesmos direitos financeiros que tem o Luxemburgo, Malta e Chipre. Eu acho um piadão que a União Europeia, que espero que saia da decadência em que neste momento se encontra, a União Europeia não quer independências. Bruxelas fica cheia de urticária só com a história da Catalunha. Mas depois vai dizendo à Madeira que não pode ter não pode ter os mesmos direitos de Malta e dos outros, porque não é independente. Quer dizer, não querem independências, mas dizem, mas se quiserem isto, têm que ser independentes. Os senhores estão a perceber isto, eu agora não estou a perceber isto. Estou a perceber isto. Mas isto até é mentira, parte de Bruxelas, porque bastava Lisboa, só que o Costa não tem autorização da oposição daqui para fazer isso. Bastava o Costa autorizar o regime fiscal próprio para a Madeira, que as coisas deixavam de ser consideradas ajudas de Estado e nós podíamos ter o tal sistema financeiro. Que só com a parte industrial nós não vamos a parte nenhuma. Portanto, ou com regime fiscal próprio, ou com a abertura de uma exceção da União Europeia, de nos dar, portanto, o mesmo regime financeiro de Malta e Luxemburgo, nós não podemos ficar com a Zona Franca assim em águas de bacalhau. Depois é preciso continuar a insistir naquilo que a União Europeia falhou. A União Europeia conseguia a coesão económica, mas a União Europeia é, por enquanto, um falhanço na coesão social e na coesão territorial. Porquê? Porque ainda
há uma diferença entre ricos e pobres, e os países do norte da Europa, que hipocritamente falam tanto de democracia, são os primeiros a não querer que os povos do sul tenham uma coesão social que eles hipocritamente escreveram nos tratados. O quinto objetivo da Madeira: prioridade ao investimento e à criação de empregos. Prioridade ao investimento e à criação de empregos. O assistencialismo que está hoje em moda, que é necessário naqueles casos em que está um ser humano em sérias dificuldades, sem outra alternativa. Agora, não se pode estar com o dinheiro dos trabalhadores, que são os trabalhadores que contribuem para a segurança social. Não só estar-se a pagar as greves, como se estar a pagar uns tipos que têm trabalho e não querem trabalhar. Quem não encontra trabalho é um problema. Mas quem tem trabalho e não quer trabalhar, quem finge está doente. Eu peço que haja ética na passagem dos atestados médicos. O que se está a passar é uma vergonha. É estar a brincar com o dinheiro de quem trabalha. Não pode continuar a ser. Mas porquê esta prioridade ao investimento ao emprego? Porque, reparem, o assistencialismo não faz crescer. O assistencialismo, primeiro, cai em cima da classe média, porque o esforço fiscal e de descontos e de impostos que cai em cima da classe média faz a classe média ir empobrecendo e se ir proletarizando. E depois, o que se dá de subsídio também não faz acabar com a pobreza nas zonas de pobreza. A única coisa que acaba com a pobreza é a criação de mais postos de trabalho e obrigar os tipos a trabalhar que podem trabalhar. E a criação de postos de trabalho e fazer trabalhar implica investimento. Sexto objetivo: concretizar em vez de prometer. Não correr riscos com promessas que não possam ser cumpridas, que desacreditam e que fazem a população desconfiar. Nós não podemos copiar a esquerda folclórica nisto. Passam a vida a fazer promessas, daquilo é um disparate pegado. Nós não nos deixemos arrastar por essa gente. Sétimo ponto e último dos objetivos: obras públicas. Eu aqui sou um keynesiano impenitente. Sempre aprendi na economia política que as obras públicas são um meio fundamental de emprego e de desenvolvimento integral nos territórios com grandes constrangimentos como o nosso, que tem os constrangimentos da insularidade, da orografia, do excesso de população e da inexistência de matérias-primas valiosas. Assim, nós devemos prosseguir com obras públicas para concluir o que está em curso, para a recuperação e consolidação do nosso património. O património já me assim de matrimónio, há aqui qualquer coisa do subconsciente. E para novos investimentos comprovadamente necessários. E o que é um investimento? Primeiro, tem que ser uma coisa que a população sinta necessidade. Segundo, seja um investimento que seja reprodutivo em termos de emprego. Portanto, as obras públicas. Obviamente que eu não conheço o programa da oposição, mas já percebi. Mesmo eles sem ter ainda trazido lá o papelinho com o programa, eles agora estão a traduzir o que aqueles tipos de Lisboa vieram aqui dizer. Está na fase de tradução. Mas eu vou fazer um favor à oposição, vou antecipar o programa da oposição. E os senhores vão concordar que eu não estou errado, porque é o que a gente ouviu.
E eu penso que o programa da oposição se pode resumir a 7 pontos. Primeiro, dar ainda mais subsídios, chulando os impostos e contribuições. Minhas senhoras, esta palavra é portuguesa, está no dicionário. Dar ainda mais subsídios e mais subsídios, aproveitando-se, vou ser mais correto agora, dos impostos e contribuições dos trabalhadores. Segundo, aplicar os dinheiros públicos na criação de mais organismos desnecessários. Terceiro, mais taxas nos organismos já existentes. Quarto, nesta estratégia de despesa pública, parar o desenvolvimento integral do povo madeirense e proletarizar a classe média, aumentando o nível de pobreza. Quinto, curvar-se e obedecer a Lisboa. Sexto, estatizar a propriedade e os meios de produção privados. E sétimo, perseguir os autonomistas e homenagear os colonialistas e os anti-autonomistas. Cá está o programa deles. Última reflexão, o partido. Filha de mãe, não é poncha. Eu queria fazer aqui 8 considerações. Em primeiro lugar, nestes meses que aí vêm, o secretariado, a JSD e os TSD vão ter um papel nuclear. Mas, meus amigos, isto não é uma figura de retórica. Estas 3 organizações vão ter que trabalhar no duro e a sério. Têm capacidade, que eu sou o primeiro a reconhecer. Têm gente boa, sou o primeiro a reconhecer. Mas atenção, temos que dar a estas 3 organizações todo o apoio, porque eles vão ser a máquina e vamos dar uma salvinha de palmas a eles para já levarem este investimento. E o papel decisivo para esta máquina vai ser o Governo Regional e os autarcas. Eu sugiro, aliás já conversei com o Miguel sobre isso, que os maus exemplos não se copiam, mas os bons copiam-se. Eu também dei maus exemplos. Bem, senão também era uma infeliz. Mas uma das coisas que eu aprendi na vida pública foi isto. Eu acho que em ano de eleições regionais, o governo deve tirar um fim de semana para ir a cada concelho. Eu vou explicar porquê. E no concelho do Funchal tem quase metade da população da Madeira, deve terá 2 fins de semana. São 12 fins de semana que não se faz mais nada. Mas é importante depois ir em cada desse fim de semana a todas as freguesias. Normalmente, dada a dispersão orográfica e populacional da Madeira, não é lá que estão a sair da missa ou que foram à missa. A razão, porque durante anos e anos se falou que a população à saída das missas é que, tirando uns gajos a fazer barulho de guitarra, mas os gajos querem ouvir a guitarra, não ouvem o que a gente está dizendo, é ali que se concentra mais a população, porque de resto a população está dispersa. Portanto, não tem nada a ver com aspectos religiosos que todos nós respeitamos. Tem a ver com a possibilidade de concentrar a população. E depois, falar-se todo o governo, não é ir o presidente do governo e os secretários ficarem na cama. Todo o governo ir lá e mostrar à população qual é o programa do governo, principalmente para aquele concelho. E eu aprendi uma coisa, muitas vezes, obviamente as pessoas estão sentadas no Funchal, não têm a noção do que se passa, muitas vezes eu apresentava-me num concelho com aquilo que os técnicos tinham escrito. E
aprendia e mudava-se o programa de governo com a população, porque a população dizia-se: ó, doutor, olha que isso, não sei para que isso não é preciso para nada, olha que a gente tem mais necessidade é nisto, nisto e naquilo. Eu virava-me para os meus colegas de governo, tive a sorte sempre de ter excelentes colegas nas finanças que travavam todas as minhas aventuras. Está aqui o José António, está aqui o Fontes, está aqui o Garcês, acho que não teve mais nenhum, foram estes 3 que eu tive. Teve o... Não teve mais nenhum. Teve o vice-presidente, mas você não é vice-presidente, era mais importante. Mas, obviamente, que o homem das finanças presente, dizia-se o que é que se podia ali fazer. E não há dúvida que o programa de governo saía melhor porque estávamos a ouvir no local o que é que a população queria. E depois cheguei a uma conclusão. É que ninguém, depois de participar na feitura do seu próprio programa de governo, vai votar contra esse programa de governo. E, portanto, esta participação é fundamental neste momento. Terceiro ponto que eu queria falar, eu tenho muito receio de, a seguir a este Congresso, e como mandam os estatutos, mas eu sou um justnaturalista, não sou um jornalista, sou pela jurisprudência dos interesses, não sou um positivista. Se o partido vai agora perder tempo e forças a fazer eleições internas nos concelhos e nas freguesias, isso é perda de tempo. Perda de tempo, vai outra vez, listas de um, listas de outro. Não, o que eu sugiro neste momento é que, em vez de se andar a brincar às eleições, e o tempo já é pouco, que se criem comissões eleitorais, freguesia a freguesia, e essas comissões eleitorais criem comissões de sítio para se levar estas 3 eleições por diante. Em quarto lugar, eu penso que é preciso montar imediatamente uma equipa informática, aliás, já disse isto a vários dos novos membros do secretariado, uma boa equipa informática, boa operacionalmente, boa em comunicação e de bom acesso à comunicação social. Para quê? Para, permanentemente, esta equipa, em articulação com o Governo Regional e com os autarcas, dar uma resposta cotidiana, inteligente e verdadeira. Nada de enfiar galgas. Verdadeira. Para o quê? Primeiro, desmontar as asneiras e mentiras que são postas a circular. Segundo, desmontar as jogadas mentirosas, eleitoreiras e colonialistas do governo António Costa. E, em terceiro lugar, relembrar com frequência as muitas coisas positivas que se fizeram neste mandato. Tem que se repetir. Só esta coisa de atenção que o Governo Regional da Madeira dá à classe média e dá à estabilidade social, resolvendo problemas dos professores, que o Costa é incompetente para fazer, resolvendo problemas no campo do funcionalismo público em geral. Bem, só os índices que temos de crescimento económico e de crescer o desemprego nos últimos anos, bem, isto está pano para mangas para todos os dias esta equipa, na informática, estar a fazer um trabalho competente. Depois, temos, 7º ponto, são 3 eleições. Nós estamos a estar, obviamente, são as mais importantes para nós, as eleições regionais, mas nós estamos aqui, temos que considerar que há 3 eleições. E quanto às europeias, é preciso lembrar que foi o PSD Madeira que conseguiu afirmar o nosso território na União Europeia. Por isso é que é já nas europeias que nós temos que dar uma resposta contra o colonialismo e a instrumentalização partidária da Madeira. Nós temos, sobretudo, e temos aqui a nossa excelente deputada europeia, a Cláudia,
que sabe muito bem o que é aturar aquela mulherzinha, Ana Gomes, assim que se chama, que diz coisas horríveis sobre nós e sobre a Madeira. Reparem, isto é um escândalo. A minha pergunta ao povo madeirense é esta. Bem, os partidos aqui dizem uma coisa, vão para a Assembleia da República, votam contra a sua própria terra. Vão para o Parlamento Europeu, e faço jus à nossa deputada europeia do PS, que se portou sempre bem. Bem, mas vamos fazer justiça também às pessoas, senão não tínhamos credibilidade. Mas há uma senhora, e mais um ou dois lá no grupo parlamentar, nem os comunistas chateiam. Temos lá uma senhora no grupo parlamentar do PS, e mais uma ou duas, que são contra a Zona Franca, que querem mandar para o desemprego 2.000 ou 3.000 pessoas que estão lá empregadas, etc, etc. Agora vão votar outra vez neles para as europeias, vão dizer sim, fechem tudo, gerem desemprego na Madeira. Oh, meus senhores, eu espero que ninguém na Madeira seja tonto. Pronto, isto é... Depois é preciso muito cuidado com as listas. Muito cuidado com as listas. Isto que eu vou dizer não é contra ninguém. Não é contra alguém, aliás, em bom português. Mas nós estamos num momento muito decisivo para o futuro da nossa autonomia. E o partido, no meu entender, não deve estar a ver se tem ou não tem cartãozinho partidário. Nós temos que apresentar ao voto do eleitorado madeirense os melhores que houverem em cada sítio, em cada freguesia, em cada concelho, os melhores, porque nós somos os melhores. E porque, meus senhores, a nossa vida partidária vai ter que, nestes meses, ser vivida sobre duas referências. Unidade e qualidade. Temos que estar unidos, mas não podemos estar a destruir essa unidade com falta de qualidade. Portanto, unidade e qualidade. É em nome disso que eu estou a falar das listas e é em nome disto que tem que haver muito cuidado para as listas não terem anticorpos que destruam esta unidade e que tenham imagem de falta de qualidade. E quero dizer ao partido que estou à disposição para as reuniões mobilizadoras e esclarecedoras que imediatamente o partido entenda desencadear em cada concelho. As eleições PSD. Mas é para já. Não é para andar a fazer comícios com eu olhar para trás e dizer, dá-lhe agora. Para a música, fazer... Não. Vamos falar, isto é um momento de falarmos às pessoas calmamente, sentados e a fazer ver um certo número de coisas que foram aqui abordadas. Porque as eleições não se ganham na altura da campanha eleitoral, as eleições ganham-se antes. Na campanha eleitoral... A campanha eleitoral é para a gente dar uns abraços e beijos, alguns bem dados, outros mas, meus caros amigos, e dito do coração, estaríamos muito mal, se ao mês das eleições viessem pedir ao Alberto João para fazer comícios. Não, nessa altura as eleições têm que estar ganhas.
E para terminar, meus senhores, eu sei que na cabeça de cada um, legitimamente e livremente, passam-se os entendimentos mais diversos. Tudo bem, isto foi sempre um partido de pessoas livres. Isto não é o PS, nem os fascismos de esquerda, em que só se faz o que Lisboa manda. Não, aqui faz-se o que a cabeça de cada um manda. Mas é preciso agora a tal unidade e a tal qualidade. Sim, senhor, estamos de acordo que há coisas que devemos tratar dentro do partido. Mas não é agora. Não é agora. Agora, os objetivos são estes que acabei de dizer e ainda mais desenvolvidamente o presidente do partido disse há pouco. Estes são os objetivos. Depois das eleições, cada um dirá o que lhe vai na cabeça e o que lhe vai na alma. Sim, senhor. E é com essa certeza que somos livres para, na altura própria, falarmos sobre o que tiver que ser falado, que também temos a cabeça para saber quando temos que estar unidos, ir para a frente e ganhar. Meus amigos, pediram-me para falar. Como sempre, eu disse o que pensava. Como sempre, foi-me indiferente agradar ou desagradar alguém. Como sempre, o meu partido é a Madeira e o PSD, o melhor instrumento do povo madeirense. Como sempre, todos juntos, neste batalhão de operações especiais, que é o PSD, vamos à luta, vamos para ganhar, viva a Madeira, viva o PSD! 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 JSD! JSD! TSD! TSD! Autarcas! 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 Boas festas e bom resultado nas eleições!